Graça e paz, sou Maria Firmino. Hoje vamos meditar em Daniel capítulo 6, versos 16, 21 e 22. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quando Daniel tinha uns 20 anos de idade, ele alcançou a mais alta posição no Império Babilônico. Ele foi primeiro-ministro. E aqui, aos 90 anos, ele é lançado na cova dos leões. É extraordinário percebermos que Daniel sempre foi fiel a Deus. Ele foi grande aqui na terra e também foi grande no céu. Por 2 vezes, Deus quebrou o silêncio do céu para exclamar: Daniel, homem muito amado. E não temas, homem muito amado. Daniel 10, 11 e 19. Coisa maravilhosa. Como Daniel era um homem íntegro na sua fé para com Deus. Nas situações mais difíceis, manteve sempre a sua confiança em Deus. O nosso Deus é poderoso para, em todas as tentações, nos livrar de cair, nos guardar debaixo da sua poderosa mão. Assim como José, Daniel era uma luz brilhando no paganismo babilônico. Foi um estadista do maior império do mundo de sua época. Foi conselheiro de um grande monarca e grande defensor do seu povo. Deus não poupou Daniel de entrar na cova, mas livrou Daniel na cova. Em Salmos 91:15 diz o seguinte: ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus esteve com Daniel lá na cova dos leões. Ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Deus nunca prometeu aos seus filhos viverem isentos de tristeza, mas prometeu paciência e força para vencê-la. Não prometeu uma viagem calma, todavia prometeu uma chegada feliz. Às vezes, Deus não salva o povo da cova dos leões. Quantos cristãos foram lançados na arena por ordem do imperador em Roma? Muitos cristãos foram estraçalhados pelos leões nas arenas. Se todos fossem salvos por Deus da cova dos leões, não haveria mártires. Servir a Deus não é nada fácil. Nós não estamos isentos dos problemas, das provações desta vida. Hoje nós vivemos em dias em que servir a Deus no Brasil é maravilhoso, mas em Roma, na época dos apóstolos, as pessoas eram jogadas à arena para serem comidas pelas feras. Os irmãos em Cristo viravam tochas humanas para iluminar as ruas de Roma na época do imperador Nero. Os cristãos padeciam muito por amor a Cristo e mesmo assim eram fiéis a Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Hoje agradeço a Deus porque nós vivemos em um país laico, abençoado, no qual temos liberdades de falarmos de Jesus. Mas ainda há muitos países no qual o evangelho é proibido e muitas pessoas morrem por amor a Jesus em pleno século 21. Quando os judeus estavam no Egito, o Senhor nosso Deus fez grandes prodígios e maravilhas na terra do Egito. O Egito conheceu o poder do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do único Deus, através de Moisés e dos sinais que foram manifestos a Faraó na terra do Egito, porque o Senhor é Deus. Aqui neste capítulo 6, nós vemos que Daniel, com aproximadamente 90 anos de idade, era o predileto de Dario. E Dario pretendia colocá-lo sobre todo o reino. E isso causou inveja nos inimigos de Daniel. Aqueles presidentes eram homens corruptos e não queriam
que Daniel fosse o seu líder, porque eles eram homens corruptos na área financeira e Daniel era um homem justo, íntegro, fiel a Deus, fiel no serviço que prestava para o governo. Daniel era o mais sábio de todos. Em Daniel havia um espírito excelente, havia uma sabedoria diferenciada, porque a graça de Deus estava sobre a vida de Daniel, que orava 3 vezes por dia, buscava ao Senhor, apesar de ser grandemente honrado, era muito humilde, era bondoso. Aqueles homens arrumaram uma forma de matar Daniel e procuraram no governo, mas não acharam nada, não acharam nenhum erro, nenhuma culpa. Então eles pensaram, temos que procurar na lei do seu Deus. E eles perceberam essa virtude de Daniel, de orar 3 vezes ao dia, e pegaram aquilo como uma arma e induziram o rei a publicar um edito no qual todas as petições, orações por um período de 30 dias teria que ser feita ao rei. Não poderia ser feita a Deus nenhum. Daniel, ao saber do edito, continuou orando a Deus. E aqueles homens foram falar com o rei, olha, Daniel continua orando lá, 3 vezes por dia lá o Deus dele. Mandaram trazer Daniel, colocaram na cova dos leões, selaram a pedra. Mas o nosso Deus é fiel. Daniel era um homem muito amado e Deus usa de misericórdia e manda o anjo para fechar a boca dos leões. Que coisa linda! A história narrada em Daniel, do poder de Deus durante o cativeiro de Babilônia. Deus usa esse cenário para mostrar o seu grande poder. E Deus manda um anjo para fechar a boca dos leões, enquanto Daniel está na cova. E nesse cenário babilônico, nós vemos grandes monarcas confessando que ele é o Deus vivo, o Rei dos céus, o excelso, aleluia. Ele visita os seus filhos no exílio e novamente mostra que é poderoso para salvar. Deus mostrou o seu poder ali em Babilônia e o rei Dario disse o seguinte: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Esse rei conheceu o poder do Deus verdadeiro e o nome do Senhor foi glorificado em Babilônia. O nosso Deus não mudou, ele é o mesmo e peleja por mim e por você. O rei foi e tirou Daniel da cova e mandou que todos os inimigos de Daniel, juntamente com as suas famílias, fossem jogados na cova. Eles não chegaram ao chão, foram estraçalhados no ar, para você ver como Deus guarda os seus servos, como Deus exaltou o seu nome ali em Babilônia. Eles prepararam a cova para Daniel, mas eles mesmos caíram nela. Eles caíram na própria armadilha que prepararam para o servo do Senhor. Sem dúvida, Ciro foi grandemente influenciado pelo grande estadista. É provável que Daniel lhe tenha mostrado a profecia que Isaías escreveu 200 anos antes do nascimento de Ciro. Que coisa magnífica é o poder de Deus. Isaías 44:28 diz o seguinte: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Esta foi a profecia que acreditamos que Daniel mostrou ao rei Ciro. Que coisa magnífica. Isso fez com que Ciro expedisse o decreto para a construção do templo em Jerusalém. Ele foi usado por Deus. Daniel conhecia o leão, o rei dos animais, mas ele conhecia também leões mais ferozes. Os leões da deslealdade, os leões da desconfiança em Deus. Daniel não temeu seus inimigos, não temeu ao homem, não temeu o edito do rei. Ele temeu a Deus e continuou obedecendo ao Senhor. Ele continuou
buscando a Deus, orando 3 vezes por dia, porque ele sabia que em Deus estava a sua vitória. A nossa vitória está na oração, no jejum, na nossa fidelidade para com Deus. Vamos ser fiéis ao Senhor. Em Lucas 12, 4 e 5 diz o seguinte: digo-vos, pois, amigos meus, não temais aos que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Daniel não temeu a cova dos leões. Daniel não temeu o edito do rei, ele não temeu seus inimigos, mas ele temeu a Deus, porque sabia que em Deus estava a sua vitória. Aos 90 anos de idade, Daniel recebe um cargo de alta posição na corte persa. Isso é muito lindo. Uma pessoa idosa e produtiva, trabalhando e sendo requisitada como um dos principais entre todos aqueles que iriam receber cargos. Isso é uma coisa muito linda. As pessoas idosas têm muitas experiências para nos passar. Nós vemos que Daniel e seus amigos viveram em um tempo de moral livre, padrões baixos. Mesmo que morassem em palácios, eles se separaram do pecado. Eles se mantiveram íntegros adiante de Deus, sendo fiéis ao Senhor. Amados, todos nós temos que enfrentar leões. Os leões da inveja, do orgulho, da soberba, da prepotência, do sensualismo, da avareza, do interesse próprio, do engano. Em oração, amados, vamos pedir para Deus fechar a boca desses leões e nos dar vitória. Esse vídeo foi útil para você? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos juntos falar de Jesus nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.